Sabemos, meio que de cara, que para dar a semântica do conectivo eu posso definir uma tabela verdade para ele. Então, a possível tabela verdade aqui para a conjunção é essa, onde eu tenho verdadeira apenas quando os dois valores forem verdadeiros. O único caso aqui de verdadeiro. Outra é a disjunção, que a gente já conhece como o ou sem ser o ou exclusivo, né? Então ela é verdadeira, no caso, em três interpretações. Eu tenho três modelos para essa forma. Que no caso, se uma das duas for verdadeira, uma delas, a fórmula toda fica verdadeira. Por fim, a negação, que já sabemos, claramente, ela define para nós o oposto, né, verdadeiro ou falso, para cada possibilidade. A semântica mais, talvez, diferente e, eu diria, um pouco confusa, que pode ser confusa a princípio, é da implicação. Porque a implicação, ela pode ser explicada como sendo uma regra que você define para o seu mundo. Eu estou falando, por exemplo, do mundo do sistema acadêmico. Existe a regra, se eu me formei, eu paguei lógica. Essa é uma regra que está no meu projeto de curso no sistema acadêmico. Então, quando eu defino uma regra, não necessariamente a gente sabe se um dos dois lados, ou esse, é verdadeiro, né? A gente não tem como saber. A gente só sabe que há uma relação entre as duas. Então, por exemplo, sabendo que eu me formei e paguei a tal, eu sei então que a regra foi mantida. A regra foi obedecida. Então a gente considera que a veracidade foi mantida. Por isso, verdadeiro. Se, por acaso, eu me formei em a tal e não paguei lógica, essa é uma situação, eu me formei em computação e não paguei lógica, essa situação ela é estranha à regra. Ela invalida a regra da implicação. Se ela invalida, a regra não está mantida, ela está invalidada. Por isso, falso. Nos dois outros casos, eu defino que o lado esquerdo é falso. Se o lado esquerdo é falso, quer dizer que eu não me formei em computação. Se eu não me formei em computação, não interessa se eu paguei lógica ou não paguei lógica. Nos dois casos, a regra está mantida. Por isso, eu defino como verdadeiros os dois casos. Então, essa é a tabela verdade da implicação. Tá? E a gente pode fazer tabelas maiores a partir dessa ideia. Por exemplo, eu posso pegar, definir aqui todas as proposições atômicas e negações que eu tenho e definir tabelas para elas. No caso aqui, todas as possibilidades. Se eu tenho duas proposições atômicas, são P e Q, eu tenho 4 linhas na minha tabela. Por quê? Vocês já devem lembrar também que tem uma regrinha definindo que o número de linhas na tabela vai ser 2 elevado a n, onde o n é o número de proposições, tá? Atômicas, as letrinhas. Então, se a gente tem 4 linhas e eu defino todas as possibilidades, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, para P implica e não Q, eu posso pegar o P e o não Q e usar a tabela da implicação. Na tabela da implicação, T
e F produzem F. Falso. Então, eu produzi uma tabela para subfórmula P implica em não Q. Faço o mesmo com a subfórmula Q ou não P. E depois, se eu tiver o resultado das subfórmulas F e true, isso aqui também é a tabela da implicação. F e true, falso e verdadeiro na implicação, verdadeiro na tabela da implicação. Então, eu posso ir fazendo gradualmente a tabela verdade da fórmula maior.